Oi, gente! Hoje é o dia 1 do nosso desafio Uma Flor por Dia e eu resolvi começar por uma flor que eu nunca bordei antes, mas que eu acho muito linda, que é essa aqui. Aqui ela é conhecida como dedaleira. Eu já vi isso em várias fotos e até mesmo em alguns desenhos, algumas ilustrações e alguns bordados também. E tem várias formas, né, de bordar essas florzinhas aqui. Então eu vou mostrar aqui como que a gente pode desenhá-la de uma forma bem simples. Claro que a gente não vai fazer uma ilustração botânica, né? A ideia é justamente simplificar e depois eu vou mostrar qual o ponto que eu escolhi para fazer o bordado dela. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha folha de sulfite para fazer o desenho. Eu fiz um retângulo aqui no canto para delimitar, né, o tamanho máximo que a flor pode ter, porque eu quero que seja mesmo um processo simples e rápido, então eu já faço dentro da medida limite. Então aqui, gente, eu vou seguir, né, o desenho, não exatamente isso aqui, a gente não vai fazer uma ilustração botânica, obviamente, eu não vou ficar retocando, eu vou fazer um rascunho mesmo, um esboço, só para ter a forma, decidir quantas flores vai ter no meu desenho, decidir o tamanho, porque eu posso fazer isso aqui bem pequenininho, eu posso fazer ela um pouco maior, eu posso pegar só um pedaço, eu posso querer pegar ela toda. Eu não vou copiar isso aqui, eu vou só usar isso aqui como guia para eu colocar para essa forma que eu gosto, mais curva assim, né? Eu não vou fazer essa folha, por exemplo, então eu vou pegar só o básico aqui da forma da planta e depois o bordado é que vai fazer o resto. Então vamos lá, eu vou deixar o livro aqui só para ter uma referência, não vai ficar aparecendo. Então eu vou começar, obviamente, com essa forma curva, eu não vou fazer a planta inteira, vai ser só um pedaço dela. E eu vou começar aqui de baixo, só colocando aqui mais ou menos, ó, as flores. Só fazer um U, uma letrinha U. Todo mundo sabe fazer isso, né? Não precisa de grandes talentos aqui, não. Eu só quero ter uma forma para depois bordar. Aqui eu já vou começar a diminuir, fazer uzinhos menores. E aqui eu já vou começar a fazer coisas diferentes. Ó, eu vou fazer uma folhinha. Aí você vai fazer como se fosse um C. Faz um C e depois faz outro junto e fecha ele, assim, só para você ter uma folha meio curvadinha, né? Aqui eu vou fazer um cabinho, assim, e vou fazer um U bem pequenininho. Aqui eu vou fazer outra folhinha menor, deixar um espaço aqui. Às vezes é importante a gente deixar uns espaços também, porque na hora que a gente borda, a linha, né, ocupa um espaço maior, então você tem que deixar uma folga também. Às vezes fazer tudo muito juntinho, a não sei que você queira um efeito de sobreposição, não é muito bom. E aqui agora são só botõezinhos, ó. Fazer 2 de cada lado aqui e um aqui em cima, tá faltando um aqui. Vou fazer com cabinho também. Uma coisa que eu reparei, parece que elas ficam meio desencontradas, né? Também não fica exatamente assim, uma fazendo parzinho com a outra. Fica uma mais para cima, outra mais para baixo. Aí agora aqui eu vou fazer os cabinhos. Deixa eu só reforçar esse traço aqui. Essa aqui ela vai ficar colada no caule, vamos dizer assim, né? No galho principal. Essa aqui tem um cabinho, essa aqui tem, essa aqui fica colada. Como se ela tivesse meio de ladinho, assim, e os cabinhos dessa aqui, dessas do lado direito, não estivessem aparecendo. Só esse aqui que eu acho que dá pra botar. Aí aqui, a boquinha dela, né, é só a gente fazer
uma elipse ou um ozinho, um zero, ó, juntando aqui as duas pontinhas. Aqui. Esse botãozinho não precisa fazer essa boquinha. Como é um botão, é só fechar, igual eu fiz nesse de cima aqui, né, que eu já tinha feito fechado. Essa aqui eu vou só corrigir, ela ficou com a boca mais fechada do que a parte que junta aqui no caule. E aí, deixei muito clarinho. Para arrematar, eu posso pegar e fazer um outro C aqui, ou não sei, um C meio torto aqui. Fazer só uma folhinha assim. Que não é a folha dela já grandona, né? A folha dela tem um formato diferente, ó, mas ela tem uns brotinhos, ó. Os brotinhos das folhas, eles ficam assim, meio curvadinhos e mais fininhos. Ó, aí eu posso fazer um de cá. E aí, na hora de transferir ela para o tecido, se eu quiser, eu posso deixar ela mais reta, né? Aqui eu vou olhar, mas eu acho que fica ruim, só com o traço de lápis eu transferir para o tecido. Então, de todo jeito, eu já vou passar a caneta nanquim, essa forma aqui para mim tá boa, para poder ficar bem pretinho o traço e eu ficar bem tranquilo para transferir para o tecido. Bom, então depois de passar a caneta nanquim para dar aquela reforçada no traço, eu já peguei meu tecido. Eu estou usando uma mesa de luz de LED para fazer a transferência aqui para o tecido e também para facilitar visualizar pelo vídeo, né? Se você não tiver mesa de luz, você pode prender a folha com uma fita crepe na tua janela e depois prende o tecido por cima e faz a transferência do risco. Aqui eu já escolhi as cores para minha flor. Essa flor, ela tem várias tonalidades, né, várias cores, algumas bem vibrantes, mas eu tenho uma preferência por esses tons mais desaturados. Quem já me acompanha há mais tempo sabe disso. Então eu optei por essas aqui. Esse rosa mais clarinho aqui, ele até puxa um pouquinho pro coral, ele não é bem rosa. Ele é meio queimado, sabe? Um clarinho mais queimadinho, assim. E tem esse outro aqui, que não é da mesma sequência, mas eu acho que ele vai combinar bem pro que eu quero fazer. Já já vocês vão ver. E então foi o 868 e o 1027 da âncora. Eu queria usar um tom verde da âncora, mas as minhas linhas estão meio... acabou, a verdade é essa.
E eu gosto desses tons de verde, assim, meio puxados para amarelo, porque tem o verde, ele tem, né? O verde é a mistura de azul com amarelo. Então, ele tem uma tonalidade imensa, uma variedade de tonalidades imensa, que vão desde os verdes mais azulados até os verdes mais amarelados. E eu sempre acabo tendo preferência por esses tons um pouco mais amarelados. Eu colocando assim perto, achei que combinou bem com o tom de rosa. Então, esse aqui é o 3364 da DMC e a equivalência dele na cartela da Âncora é o 260. É aquela história, vai ficar idêntico? Não, nunca é idêntico, tá? Mas é o tom mais aproximado. Mas é claro, você pode fazer da cor que você quiser. Dá uma olhada também na internet, procura as fotos dessa flor e veja se tem algum tom que você goste mais também, porque como ela tem uma variedade grande, de repente você quer fazer de outra cor, você não quer fazer em tom de rosa, né? Isso é totalmente pessoal. Então eu vou começar aqui pelo cabinho, eu vou fazer com ponto haste, é um ponto que a maioria conhece, mas eu vou mostrar um pedacinho aqui para quem ainda não tem conhecimento desse ponto. Eu vou trabalhar com um fio só no cabinho, porque eu não quero que esse galho seja muito protagonista dessa história aqui. Eu quero um destaque bem grande para as flores mesmo. E eu vou fazer o ponto haste, eu acho que o ponto haste, para esse caso aqui, para esse tamanho de flor, ele com 2 fios, ele vai ficar muito grosso, né? Porque o ponto haste, ele tem essa característica, ele dá aquela engrossadinha por causa do efeito que ele dá, que parece uma cordinha torcida. Então eu vou trabalhar só com um fio mesmo, que eu quero que esse galho fique bem delicado. Então eu vou entrar aqui, ó, fora do meu desenho, vou fazer um ponto provisório aqui para segurar minha linha. Vou deixar uma perninha aqui, ó. Não muito grande, mais ou menos uns 5 a 6 centímetros. Saí aqui, né? Eu fui para o avesso, saí aqui. Agora eu vou de novo para o avesso, ainda fora do desenho. Deixei um ponto. Então, esse ponto vai ficar prendendo minha linha enquanto eu trabalho. Eu vou começar aqui de baixo. E eu vou trabalhar. Eu vou fazer primeiro um pontinho. Depois eu volto aqui no início. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou posicionar a agulha aqui, mais ou menos o mesmo tamanho do ponto inicial que eu fiz. E vou sair bem aqui no início, não, perdão, no final dele. E aí eu vou seguir fazendo isso até o fim, ó. Sai um pouquinho lá na frente, volta aqui no finalzinho do ponto. Essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Eu tô segurando a linha aqui com o meu polegar. Ó, coloco a agulha. Aí ele forma essa alcinha aqui, essa argolinha. Ela tem que ficar sempre para o mesmo lado, né? O ideal é que fique para o seu lado. Então tem que ir assim nessa mesma posição, a alcinha, até o final.
Bom, agora que eu fiz toda a parte verde aqui, eu já arrematei o final aqui da minha folha, eu tenho que dar um fim agora nessa ponta que tá aqui, né? Então eu vou puxar, ó, com a agulha, venho aqui pro avesso, puxo também, e aí eu vou passar essa linha na agulha e vou fazer o arremate. Agora eu vou começar a fazer as flores e eu escolhi para uma parte, né, para fazer uma parte de cada flor, o ponto margarida. Pois é, esse ponto que às vezes ele é meio injustiçado, sabe? Tem muita gente que acha ele difícil, eu acho super tranquilo. Ele é muito bonitinho, ele acaba sendo associado a fazer só margarida mesmo, ou flores naquele formatozinho básico que a gente conhece, né? Mas dá para fazer bastante coisa legal com ele, ele é um ponto rápido e fácil de fazer. Ele cria um preenchimento com uma certa textura. É claro que dá para fazer com outros pontos aqui, né? Mas hoje eu escolhi fazer com ponto margarida e um outro que eu ainda vou mostrar no final. Vamos lá. Então eu vou fazer esse pedaço aqui, ó, esqueci o nome disso, campânula. Oh, meu Deus, eu falando difícil, mas enfim. Essa partezinha dela aqui, não vou fazer essa boquinha, tá? Essa partezinha pequena dela aqui. Eu vou fazer só esse preenchimento aqui com o ponto margarida. Então, eu vou fazer com aquele tom mais claro de rosa, que eu tinha escolhido, né, lá no início. Agora eu vou trabalhar com 2 fios, porque eu quero que o ponto margarida crie um certo preenchimento. Se eu trabalhar com um fio, já vai ficar fino demais. Então, vamos lá. Eu vou prender aqui, porque eu dobrei um fio, né? E vou fazer um nó invisível, mas você pode fazer da maneira que você quiser
Você pode botar 2 fios, literalmente, na agulha, né? Não tem problema nenhum. Vou prender aqui no avesso. E aí eu vou começar aqui, ó, nessa primeira flor, vou começar aqui no pezinho. E aí eu vou fazer o primeiro ponto margarida, ó, eu saí, né, aqui nesse buraquinho aqui do tecido, a trama do tecido, e voltei com a agulha no mesmo buraco. Então, formou uma laçada com a linha. Vou cuidar para ela não ficar torcida. E eu vou sair aqui, ó, seguindo o contorno do meu desenho. E aí eu vou fechar. E eu vou fazer esse ponto margarida ficar bem fechadinho. Então, eu posso dar uma tensão maior aqui na linha, ó. Eu não quero que ele fique aberto, eu quero que ele fique fechado mesmo. Assim. Então, aqui eu já fiz 2 pontos, na verdade, né, com o margarida, por isso que eu falo que ele é rápido. E aí, para arrematar ele, ó, eu entro aqui com a agulha do lado de fora desse elo que se formou. Venho aqui, fiz um pontinho, ó, prendeu. Agora eu vou sair aqui de novo, no mesmo lugarzinho, bem no pezinho da flor. E vou fazer outro ponto margarida, coladinho com esse, ó. Venho aqui, entro com a agulha no mesmo lugar, vai formar a laçadinha, e aqui eu vou entrar com a agulha bem do lado do ponto que eu já tinha feito antes. Ó, sai com a agulha aqui dentro da laçada, fechou. Bom, agora o toque final aqui na flor, na dedaleira. Como eu falei, eu quero dar um efeito um pouco de 3D nessa boquinha dela. Então, eu vou usar um outro pontinho aqui chamado ponto roseta. Eu já aprendi a cor rosa claro, de novo. Lá no avesso eu estou usando 2 fios também, já está aqui na minha agulha. Eu vou subir aqui, ó, bem na beiradinha, aonde eu fiz o tom rosa mais escuro, né? Vou subir aqui, vou fazer um pontinho de nada, ó, pontinho reto, tomando cuidado para não puxar muito a linha, para esse ponto não ficar muito apertado, porque senão depois vai ficar difícil trabalhar. Ó, tá aqui, um pontinho. E aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Um pontinho reto, bem aqui na beiradinha. Sem apertar muito. E aí eu vou subir aqui, ó. De novo, do ladinho desse primeiro que eu fiz. Vou passar a agulha por baixo do ponto.
vou passar por baixo desse aqui. Passo de novo aqui. Aí ela dá o efeito da plantinha. Se quiser, pode fazer mais de uma volta, né? Eu vou fazer mais uma aqui, só para ela ficar mais cheinha, ó. Mais um. E aqui no segundo, eu já vou passar pro avesso. Aí eu vou fazer isso em todas as outras. Venho aqui no avesso, subo, a mesma coisa que eu fiz com os outros pontos, né? Faço aqui a mesma coisa. Bom, tá pronta a minha dedaleira, a primeira flor do desafio Uma Flor por Dia. Então, só recapitulando aqui, eu usei o ponto margarida para fazer a parte principal da flor, usei o ponto cheio para fazer o fundinho, né, dessa boquinha dela aqui, e usei o ponto roseta para criar um efeito um pouco tridimensional aqui na abertura da flor. Usei o ponto haste para fazer a haste principal dela, o ponto partido para fazer essas folhas. Isso aqui tá com um fio. Usei pontos, vamos chamar de ponto cheio, né, para fazer esses botõezinhos aqui. Mais uma vez, reforçando, isso é totalmente livre, você pode mudar as cores, você pode fazer com os pontos que você quiser. Isso aqui é só para ter uma ideia de que você pode criar um bordado bem delicado, bem bonitinho, com poucos recursos, né? Você viu que não precisa saber, não ter grandes dons de desenho, nem precisa usar pontos muito complexos, para fazer uma coisinha bonitinha dessa aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, que tentem bordar em casa, desenhar e bordar essa florzinha, e que acompanhe o restante do desafio, lembrando, né, que até o dia 31 de maio, todo dia eu vou postar aqui um vídeo com uma flor diferente e com pontos que podem ser diferentes, às vezes pontos repetidos, não importa. Mas sempre buscando fazer uma tradução mais simples, né, que seja acessível para qualquer pessoa, tanto desenhar quanto bordar. Compartilha seu trabalho no Instagram com a hashtag Uma Flor por Dia. Me marca também, Dani Ribeiro Estúdio. Não esquece disso, porque eu quero conferir os trabalhos de vocês e compartilhar no meu Instagram também. Não posso esquecer de dizer para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado dos novos vídeos e deixar o like também, que todo esse apoio ajuda o canal a continuar, me incentiva a produzir mais conteúdo para vocês. Obrigada e até a próxima flor!